Graças e paz, irmãos. Quero convidar todos nessa noite para abrirmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sob o relato do seu servo Lucas, no capítulo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Vamos ler apenas do versículo 14 ao versículo 18. Todos encontraram? Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 14 ao versículo 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra que comete adultério, e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra perfeita, Pai. E como nós somos imperfeitos, temos tantas fraquezas e dificuldades, nós estamos humildemente pedindo que o Senhor nos ajude a entender essas palavras tão preciosas da Tua Escritura, essa porção tão instrutiva para nós. Eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, e não permita que nada nos distraia, mas que estejamos atentos ao Teu ensino. Peço que o Senhor me guie para falar somente aquilo que convém, que está de acordo com a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o entendimento do Teu povo. Ó Deus, fortalece-nos através da Tua palavra, restaura-nos e cura-nos, porque cremos que o Senhor é poderoso e que a Tua palavra, ó Deus, é o que nos ilumina. Em nome de Cristo nós oramos e confiados no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu perdão, é que oramos. Amém. O título dessa mensagem, irmãos, é uma pergunta. Afinal, estamos debaixo da lei? Ainda estamos debaixo da lei ou não estamos mais? No versículo 17, o Senhor Jesus fala uma coisa muito interessante, que deve nos levar a pensar grandemente sobre a lei de Deus. Ele diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Essas palavras do nosso Senhor Jesus são realmente intrigantes para nós. Ela nos faz refletir sobre o significado da lei, sobre o que é que ele quer dizer, que a lei ela não passa, é mais fácil passar o mundo, a criação, se desfazer, do que a sua lei. E ao refletir sobre essas palavras de Cristo, isso nos deve levar a fazer algumas perguntas. Perguntas para a própria Escritura, perguntas para o próprio Deus. Afinal, para que serve a lei de Deus? Se a gente não souber o que é isso, para que serve? Todas as coisas perdem o sentido. E mais, a lei tem prazo de validade, ela vale até um dia e daquele dia em diante não vale mais. O que Deus queria
ao dar leis para o seu povo? Qual era a intenção de Deus nisso? E mais, a lei é só para o povo de Deus ou é para o mundo inteiro? E se a lei passa, se ela é transitória ou não, Deus muda de vontade. Um dia a vontade dele é uma, no outro dia a vontade já é outra. O nosso Deus não é perfeito. Aquele que é perfeito tem como melhorar. Irmãos, falar de lei moral, falar da lei de Deus, numa sociedade como a nossa, extremamente permissiva, extremamente relativista, onde cada um acha que o que é certo é aquilo que está na sua mente, é algo muito difícil. As pessoas que têm dificuldade em saber a diferença entre o que é um menino e uma menina, como elas poderão conseguir realmente discernir o que Deus determina como certo e errado? Se uma coisa tão óbvia é difícil de compreender. Na verdade, falar de lei, da lei de Deus, até para cristãos, tem sido ultimamente uma conversa complicada, por muitos aspectos. Tem se encontrado uma barreira no meio do corpo de Cristo para falar sobre a ordem de Deus. Primeiro porque em nossos dias há uma relutância muito grande dos crentes simplesmente em meditarem no conteúdo da palavra de Deus, que é onde a lei está revelada. Infelizmente vivemos num tempo de desconhecimento muito grande do povo que se diz povo de Deus acerca da própria vontade de Deus. O que por si só já é para ser contraditório. Como ser de Deus se eu não sei o que é que Deus é? Se eu não sei quem Deus é e o que é que Ele quer? Não é estranho? Segundo, porque até muitos daqueles que meditam na palavra de Deus, muitas vezes fazem isto sob uma perspectiva totalmente equivocada. Você deve conhecer pessoas que, relatando as experiências que teve com Deus, muitas vezes essas experiências eram do tipo, deixa eu ver o que é que Deus quer falar comigo. Aí abre num texto aleatório, lê e acha que a Bíblia é um horóscopo. Existem muitas formas equivocadas de ler as Escrituras. E fazer isso levará você a conclusões igualmente equivocadas acerca da vontade de Deus. Terceiro, o desconhecimento atual tem sido muito grande no meio do povo de Deus, porque muita gente, não são poucos os que dizem-se cristãos, mas que idealizam o próprio Deus, a sua própria imagem e semelhança, não a de Deus. Idealizam um Deus para si que não é o das Escrituras. Não tem sido incomum em nossos dias vermos pessoas que se acham mais justas que Deus. Lê um texto das Escrituras, torce o nariz. Não sei por que Deus fez assim. Isso não em tom de dúvida, mas em tom de questionamento. Se fosse eu não teria permitido isso que Deus permitiu. Contudo, nessas perguntas que a gente deve se fazer sobre a lei, algo fica claro para nós. Ela realmente está revelada na palavra do próprio Deus. Existe uma fonte, existe um lugar onde meditarmos. Disso, podemos chegar a uma simples conclusão. Nós não vamos encontrar as respostas para as dúvidas que temos sobre a lei de Deus quando olharmos para a sociedade. Nós não vamos encontrar as respostas para as perguntas quando olharmos para as filosofias mundanas. As respostas muito menos estarão em nosso coração quando olharmos para nós mesmos, vamos olharmos no espelho e falarmos, já sei, a resposta é essa. As respostas corretas, elas devem ser extraídas da própria palavra de Deus, que é inerrante, infalível e eficiente para nós. Outra verdade é que todos nós, bem como qualquer um que tente se aproximar de Deus, tem a obrigação de saber qual é o nosso vínculo correto com a lei de Deus. Logo, não só devemos conhecer a lei, devemos compreendê-la também à luz da palavra de Deus. Assim nós podemos evitar pensamentos equivocados que podem surgir quando tratamos da lei de Deus. Talvez você mesmo tenha usado esse argumento de uma forma equivocada. Quando alguém citou algum texto da lei, você diz, não, isso aí é coisa do Antigo Testamento.
Será que você não já usou esse argumento de forma equivocada? Ele pode até ser verdade em alguns casos, mas na maioria das vezes, as pessoas falam isso sem nenhum rigor, sem nenhuma busca por explicações mais precisas do porquê é e do porquê não é. Em alguns casos, é usado inclusive para se esquivar de deveres reais que temos. As pessoas dizem, olha, Deus não aprova isso. Ah, não, esse negócio de lei aí é coisa do Antigo Testamento. Portanto, se você crê com sinceridade que a lei é coisa do Antigo Testamento e a graça é coisa do Novo Testamento, eu quero te convidar a parar para pensar em uma possibilidade essa noite. Pense na possibilidade de você estar sinceramente enganado. Irmãos, certamente não há passagens que melhor traduzem para nós quanto a função da lei que as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Se quisermos saber sobre lei, devemos buscar na fonte. Cristo tem a resposta para tudo. Então vejamos o que o Mestre nos diz sobre a lei no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi a sua pregação mais extensa, mais famosa, que é relatada nas Escrituras no livro de Mateus. Está lá no capítulo 5. Eu queria convidar vocês a abrirem Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Jesus diz bem assim, do versículo 17 ao 20. Ele está falando para uma multidão. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí vem aquelas palavras importantíssimas de Jesus para nós. É para você, é para mim. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Aqui em Mateus está a mesma essência, irmãos, do que Jesus diz no nosso texto dessa noite, de Lucas 16. Jesus fala palavras extremamente sérias. E quando colocamos ela numa balança, quando colocamos essas palavras comparadas com verdades, entre aspas, que muitas vezes nós carregamos, elas parecem divergir bastante do senso comum, do que é dito por aí segundo a lei de Deus. E eu espero que na hora de você decidir com qual dos pratos dessa balança você vai ficar, você se lembre que ele não é apenas o mestre por excelência, aquele que sabe de todas as coisas, mas o próprio Deus encarnado e a própria imagem da justiça plena. Saiba disso. Para entender melhor o nosso texto dessa noite, esse arrodeio que eu estou dando para chegar no ponto da lei, nós devemos lembrar que na passagem anterior de Lucas, Jesus narrou, ele contou uma de suas parábolas mais intrigantes, mais difíceis inclusive de interpretar, conhecida como a parábola do administrador infiel. E apesar do texto ter uma interpretação difícil, complicada, o ensino final é simples, porque Jesus ele simplesmente diz qual é o ensino no final da parábola. No versículo 13, o versículo anterior do nosso texto, eu peço que você volte para Lucas e mantenha sua Bíblia aberta. Jesus diz bem assim, nenhum servo pode servir a dois senhores. E o motivo é óbvio que Jesus diz. Porque irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus olha para aqueles homens, discípulos
cobradores de impostos, publicanos que estavam se aproximando de Jesus, fariseus que estavam do outro lado apontando. Jesus olha e diz: vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Não tem como. É incompatível. A essência é essa. Não há como servir a dois senhores. Não há como ter dois deuses. Não há como ter dois que regem a sua vida, que lhe governam. Aí você pensa, mas o que é que isso tudo tem a ver com a lei? Isso parece mais um princípio. E é um princípio. Só que em nossa passagem atual que a gente vai fazer um link dessas coisas. A verdade, irmãos, é que dificuldades quanto à interpretação e o sentido da lei de Deus não são coisas próprias dos nossos dias. Não é uma novidade da contemporaneidade. Sempre houve aqueles que, mesmo carregando uma firmeza religiosa, uma firmeza tal como a dos fariseus, por exemplo, nunca entenderam o real propósito da lei. Talvez por serem relapsos, ou porque foram mal ensinados pelos seus mestres, ou ainda porque têm um coração tão endurecido que eram incapazes de enxergar um palmo na frente do nariz. E essa última opção era precisamente o caso dos fariseus. Eles não entendiam a lei de Deus como Deus queria, não porque lhes faltava estudo, não porque lhes faltassem mestres que conhecessem de trás para frente e soubessem recitar todos os preceitos da lei, mas justamente porque a dureza de coração em se sujeitar à vontade de Deus verdadeiramente estava sobre eles. Então eles eram incapazes de servir a Deus como convém. E quanto aos fariseus, e vocês lembram que eles estão naquela cena ali, você deve lembrar de alguns fatos, coisas importantes que devem esclarecer a sua mente sobre quem eram os fariseus. A palavra que dá origem ao nome dessa seita, a palavra fariseu, ela tinha um significado simples, significava separado. É literalmente, irmãos, o mesmo conceito que temos para a palavra santo, separado, alguém distinto dos demais, alguém diferente. E de fato eles se viam assim. E eles gostavam muito do efeito público que o comportamento deles e esse status produzia, de alguém superior. Eles estavam, na verdade, eram atolados em muitas tradições interpretativas de minúcias da lei, de regras que o Senhor nunca impôs, mas que eles gostavam de enfatizar minúcias, porque assim eles se tornavam superiores aos outros. Um exemplo disso é que é dito que eles forçavam que as pessoas dessem, eles davam e impunham isso aos outros, dar o dízimo até das hortelãs, das hortaliças, do endro, do cominho, coisas muito pequenas, para dizer assim, quem é santo de verdade não deixa de dar o dízimo nem de um grão de arroz, se tiver na casa dele. E eles faziam questão de ficar nessas minúcias da lei para se mostrar superiores moralmente. Mas frequentemente, aqueles homens se esqueciam do básico da lei, do preceito principal, do preceito maior, que era amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque dar o dízimo é muito fácil, basta você ter. Amar não é fácil. E vocês devem lembrar que eles confrontaram Jesus várias vezes no decorrer do ministério de Cristo, requerendo que Jesus e os seus discípulos tivessem um mesmo apego a essas tradições inventadas que eles tinham. E Jesus rebateu eles em muitos momentos. Nós já vimos aquela famosa passagem onde Jesus diz: não tem como botar vinho novo em odre velho. Não tem como cortar uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Eles armaram várias estratégias para tentar pegar Jesus numa falha contra a lei. Eles tentaram, por vezes, fazer com que Jesus fosse enredado para que eles acusassem Jesus. Olha, você não ama a lei de Deus. A Bíblia tem vários relatos desse. Lembra quando eles perguntaram a Jesus, e aí, é lícito ou não é pagar o imposto? Porque dependendo do que Jesus respondesse, eles iam dizer, ou você está contra a lei, ou você está contra César. Ou você está contra a lei de Deus, ou você está contra o Império Romano. E aí, Jesus ia ficar acuado. Aí Jesus diz, olha, qual é a foto que está aí? O que é que está estampado nessa moeda? Não é a cara de César? Pois dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outro momento, nós sabemos que eles enredaram Jesus numa mulher, no dia
da festa dos tabernáculos, pega em flagrante adultério. E eles levaram aquela mulher humilhada diante de Cristo. Disseram, e aí? Mata ou não mata? Mas por que eles perguntaram isso? Porque eles sabiam que tinha sido tirado dos judeus o poder de aplicar a pena capital. Eles não podiam aplicar a pena de morte sem que o Império Romano permitisse. Então, se Jesus dissesse, a lei manda matar, então você está indo contra o Império Romano. Vamos lhe acusar, então, diante de Pilatos. Ou se Jesus disser, não faz nada não. Deixa ela em paz. Ela é adúltera, mas deixa em paz. Aí eles diriam, então você está indo contra a lei de Moisés? Eles queriam botar Jesus no enrascado. Aí Jesus olha para eles, sabiamente diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O tempo todo eles queriam colocar Jesus em um enrascado. Por vezes eles fizeram isso. Eles queriam ver se Jesus ia ferir a lei de Deus. Mas a verdade é que eles nunca amaram a lei de Deus. Eles sequer compreendiam os preceitos da lei. O que eles amavam eram as concepções próprias, as tradições que eles tinham. A declaração de Jesus da sessão anterior não é confrontadora, irmãos, somente para nós. Não é confrontadora somente para o nosso estilo de vida, de uma busca incessante por riqueza e conforto. Mas era como uma espada ferindo o coração daqueles fariseus hipócritas. Jesus deixa bem claro, não tem como, vocês até podem achar que tem, mas não tem como servir a Deus e as riquezas. Decidam, ou Deus é o seu Senhor, ou o dinheiro. E as riquezas aqui, a palavra usada é mamon. A lei claramente ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus diz isso, ele está apoiado no preceito principal e máximo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que aqueles homens tinham um coração dividido. E como é impossível servir a dois senhores, um deles tinha que sair perdendo. Um teria os seus preceitos feridos. E adivinha qual deles eles iam negociar? O dinheiro ou a vontade de Deus? Evidentemente que eles negociariam a vontade de Deus. Então, quando Jesus fala essas coisas, quando Jesus confronta eles desse modo, eles ficam irados. Eles ficam irritados. Então, o Senhor Jesus diz no versículo 14, Lucas diz no versículo 14, os fariseus, que eram avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Eles não suportaram ouvir. E a forma como eles tiveram de reagir com ira foi zombando, escarnecendo, fazendo chacota do que Jesus estava dizendo. Aqueles homens tinham um apego muito grande ao dinheiro. Amavam o status que possuíam. E para conciliar essa avareza que eles tinham do apego ao dinheiro, aos bens, para conciliar isso com uma prática, entre aspas, da lei, eles tinham que atuar. Isto é, eles eram hipócritas. Então, criou-se uma ideia, eles propagaram uma ideia que infelizmente reverbera até os dias de hoje, de que se você é bem-sucedido, se as coisas estão indo bem em sua vida, é porque Deus está aprovando o seu comportamento. Mas quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Se isso fosse verdade, irmãos, o Senhor então odiou seus próprios discípulos. Porque eles foram martirizados. Se tem uma coisa que eles não foram, foi confortados nessa vida. E aqueles homens, eles perpetuaram essas ideias erradas de que se alguém está bem de vida, é porque Deus está aprovando. E eles perpetuaram essa ideia porque eles amavam dinheiro. Eles amavam mamon. Eles amavam o status que possuíam, o conforto. Eles não estavam dispostos. Lembra do jovem rico? Vende tudo que tem, siga-me. Mas ele ficou muito triste. Mas os outros preceitos eu já faço, mas Jesus quer, Deus quer o nosso coração. Ele não quer um coração dividido. Então Jesus, conhecendo o que se passava no coração deles, porque ele sonda os corações, ele começa a confrontar o pecado daqueles homens. E Jesus, ele é bem direto. No versículo 15, vendo a zombaria deles, sabendo o motivo pelo qual eles zombavam,
Está escrito. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Essas são palavras duras. Palavras seríssimas da parte do nosso Deus. Não se esqueça disso. Se você se acha especial, porque faz algo excepcional diante de pecadores, não se esqueça que diante de Deus, o aplauso dos ímpios não passa de abominação, de algo odioso. Por isso, nós somos sempre chamados pelas Escrituras a buscar não a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus, porque isso sim é verdadeiramente valioso e elevado. Mas você precisa notar como estava o nível de corrupção daqueles homens. A forma como eles obtinham os seus aplausos era justamente através da manipulação da própria lei. Era algo tão mais repugnante do que simplesmente obter aplausos por fazer uma coisa excelente diante dos homens. Era tão terrível porque eles usavam a própria lei como pretexto. Eles usavam a própria indumentária da religião para conquistar esse título, esses aplausos do mundo. A palavra de Deus nos diz que aqueles homens faziam orações nas praças para serem vistos. Eles faziam longas saudações e impetravam bênçãos para as pessoas no meio da rua. Eles andavam com suas vestes talares para serem observados. As pessoas olhavam e diziam: olha, aquele homem é muito santo. Aqueles homens amavam dar esmolas, mas não porque eles se preocupavam com os outros. Jesus disse que eles trocavam trombeta para si. Ou seja, eles chamavam a atenção para que as pessoas vissem: olha, eu estou dando, viu? Olha como eu sou bom. Eles buscavam os lugares mais visíveis para serem vistos. Eles jejuavam porque a lei mandava, mas eles faziam questão de, ao jejuar, transfigurar o rosto, fazer uma cara de fraqueza, de piedade, para que as pessoas dissem: olha, ali está um homem que jejua. Tudo isso que faziam não era pelo amor à vontade de Deus. Não era porque amavam o Senhor mais do que todas as coisas. Não é porque amavam a lei de Deus e os seus preceitos, porque eles eram santos e virtuosos. Mas era porque eles amavam os aplausos que eles obtinham das pessoas. Assim, irmãos, aqui está o significado que Jesus diz. Assim eles eram justificados, mas apenas diante dos homens. Os homens olhavam eles e achavam eles justos, mas não diante de Deus, porque Deus conhece os corações. Para você entender essa cena, para que você entenda o peso das palavras de Jesus, quando ele diz: olha, vocês se justificam diante dos homens, mas Deus sabe que o coração de vocês é podre. Para que vocês entendam isso, vocês teriam que se colocar, fingir por alguns instantes, imaginar que vocês eram aqueles fariseus. Trazer para si tudo aquilo que eles carregavam. Imaginar alguém que começou a ser seguido do nada, que ninguém ouvia falar antes. Olhar para você e dizer: você não vale nada, é um hipócrita. E eu sei o que está no seu coração. Aqueles homens, eles se sentiram desmoralizados. Imagine, se alguém chegar para você hoje e dizer: Deus não aprova a sua vida. Deus não quer saber de você, o que você faz, Deus está abominando. Certamente você ia achar terrível. Jesus confrontou aqueles homens com grande intrepidez. Mas um confronto como esse, tão sério, ele não pode ficar no campo da subjetividade. Porque não estavam só eles. Estavam discípulos de Jesus, estavam publicanos que estavam começando a se tornar discípulos de Jesus. Isso não podia ficar no ar como uma coisa subjetiva. Sim, Jesus conhece o coração deles. Mas por que Jesus está dizendo isso? Jesus não ia deixar isso no campo da subjetividade. Ele tinha que provar para todos que estavam ouvindo
Como aqueles homens eram perdidos, como eles não eram exemplo para nada, na verdade eles eram exemplos a não serem seguidos. Aí você se pergunta, mas como é que Jesus fez isso? A resposta é simples. Aqui começa o link. Ele faz isso olhando para a lei. Ele volta à lei. Porque esse era o campo que aqueles homens diziam dominar. Esse era o campo que estava a falha daqueles homens. Eles diziam amar a lei, mas na verdade eles eram hipócritas. E a lei, ela não é nada subjetiva. Ela é objetiva. É a vontade objetiva de Deus expressa, escrita. É para isso que serve a lei de Deus. Para orientar as pessoas como o Senhor quer ser servido. Para orientar as pessoas como é o certo a se viver. A lei, ela serve para nos guiar até Deus. A lei nos mostra que somos pecadores. A lei nos mostra que somos necessitados da graça de Deus. A lei nos mostra que somos incapazes de cumpri-la por completo. A lei serve para tudo isso. Só que aqueles homens, eles julgavam cumprir tudo. E não cumpriam nem o básico. Portanto, a lei nunca foi dada como um método de salvação, mas um método de condução. Ela nos leva a ter um coração quebrantado. Quando percebemos que somos incapazes de cumprir, quando percebemos que estamos em débito com o Senhor, ela nos curva aos pés de Cristo. Ela nos ensina como Deus quer que vivamos e a gente descobre que é incapaz de viver desse jeito. Aí ela nos diz, mas tem alguém que é capaz. E ele fará por você. Então Jesus diz, versículos 16 e 17 da nossa passagem. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A princípio, essas palavras de Jesus podem parecer contraditórias, paradoxais. Como assim? Elas duraram até, mas também não passam nunca. Não parece algo paradoxal? Mas não é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que a lei funcionava como aio, como guardião, um guia para o povo, um norte. Olha, a lei, ela diz assim, é assim que vocês devem viver. Esse é o caminho. Era uma bússola que conduzia os servos de Deus nos caminhos que o Senhor preparava. Na forma como Deus apreciava gostava que os seus servos vivessem. E a lei completa, ela deve ser entendida de 3 formas. Isso é o que nós chamamos, na boa teologia, de tripartição da lei. A lei de Deus, como nós lemos ali no livro de Levítico, Êxodo, Levítico, ela deve ser conhecida como a lei completa. Mas ela está dividida em 3 tópicos. Nós temos ali uma parte da lei que chamamos de lei cerimonial. Isso é tudo aquilo que diz respeito ao tabernáculo e ao templo. Aqueles sacrifícios, a forma de adoração do passado, tudo que diz respeito à adoração pública, aos sacrifícios, às unções que deviam ser feitas, estão no campo da lei cerimonial. Mas você lembra que Deus, quando chamou Abraão, ele decidiu não só formar um povo no sentido espiritual, mas também um povo com nação. Ele fez de Jacó uma grande nação e mudou o nome de Jacó para Israel. E ali ele também deu leis civis para que o povo se organizasse quanto nação. E aquele povo tinha leis tão próprias, leis civis tão específicas, que elas serviam para dizer, o meu povo é diferente dos demais. Mas era uma lei civil. Nós vimos que isso tinha um prazo de validade, isso tinha um motivo. Isso tinha um dia para acabar, que é quando a relação de Deus com os homens não fosse mais dentro de uma nação, mas essas barreiras, os muros das nações, da nação de Israel tivessem caído. E agora Deus fazendo um povo seu, com gente de todo mundo.
E por fim, temos o terceiro aspecto da lei. Esse é permanente. É a lei moral. Basicamente, é o que é certo e o que é errado. É a descrição objetiva e imutável do que fere a santidade de Deus. É o que nós chamamos de 10 mandamentos, decálogo. Só que Jesus diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Nessa afirmação, pode parecer que Jesus está falando do fim da lei, que finalmente ela chegou ao seu estágio final. Mas não é isso. Até porque no versículo 17 ele diz claramente: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Mas se não é sobre o fim da lei, então é sobre o quê que Jesus está falando? Jesus está falando, irmãos, é sobre a transição da lei. A lei e os profetas duraram até João em um sentido. Porque até aquele momento tudo era apenas sombra. Tudo era apenas apontando, olha, esses sacrifícios que vocês fazem aqui não são verdadeiros sacrifícios. Vai vir ainda o verdadeiro cumprimento disso tudo. É sombra apontando para a realidade que é Cristo. Quanto sombra, não é? Até então os sacrifícios eram realizados pelos judeus. Eles tinham um objetivo específico. Eles apontavam para Jesus. Olha, ainda vai vir um perfeito sacrifício. Ainda vai vir um sacrifício que é necessário, que é único. Assim como toda a lei civil também tinha objetivos próprios. Era uma nação escolhida no meio de tantas outras. Por que Israel foi escolhido? Era especial além dos demais? Não. Porque Deus quis fazer de Abraão um povo para si. Distinto dos outros. E o que visivelmente distinguia a nação de Israel das demais era as suas leis. As leis que regiam o povo. Só que a sombra acabou. Jesus é o cumprimento. Ele veio. Agora, a lei que aqueles homens amavam, que a nação de Israel foi guiada por tanto tempo, elas apontavam para Cristo. Olha, o Messias chegou. A lei tipificava Jesus. E ele veio. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, como está escrito. Ele veio cumprir e ser o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Ele veio formar um povo especial para si. Ele veio estabelecer o reino de Deus. E o seu reino não é desse mundo. Sendo assim, irmãos, a lei cerimonial, isto é, o culto da antiga aliança, com aquele sacerdócio, com sacrifícios, isso perde o efeito. A expressão é caduca. Mas o que caduca não é a lei moral. Porque a lei moral é permanente. O que é certo continua sendo certo. Porque nosso Deus não muda. E assim como o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. Portanto, matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar, idolatrar, continuam sendo uma afronta direta à santidade de Deus. Porque isso não é uma lei transitória, mas perfeita, que diz respeito à justiça que emana de Deus. Mas por que ele disse que a lei e os profetas duraram até João? Porque João Batista foi aquele que anunciou a chegada da nova aliança. João Batista foi justamente o último profeta do Antigo Testamento. Aquele que fez a transição. Aquele que olhou para Jesus e disse, olha, chegou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali encerra-se a antiga aliança. Então, a partir daquele momento, Jesus diz, o evangelho é pregado agora a todo mundo. Essas são as boas novas da salvação. O cordeiro para o sacrifício já foi apontado, é esse. João disse, é o Cordeiro de Deus. A graça foi distintamente pregada. Isso não é que no passado não fosse graça, sempre foi pela graça. Ninguém nunca mereceu a salvação. Mas agora todos viam a graça de Deus revelada na pessoa de Cristo. Olhavam para o Filho prometido e viam Deus cumpriu as suas promessas de salvação. Promessas que ele fez lá em Gênesis capítulo 3, quando disse, eu vou enviar o meu descendente que pisará a cabeça da serpente. Deus estava cumprindo todas as promessas de saciar o seu povo, de prover um substituto eficaz para morrer pelos seus pecados. É aí que Jesus diz, e todos se esforçam para entrar nele.
O sentido não implica méritos, pelo contrário. A ideia aqui é misericórdia. Todos aqui, não é o mundo inteiro, mas aqueles que ouviram esse anúncio, o evangelho anunciado, a chegada do reino de Deus. Aqueles que antes viviam oprimidos, perdidos por uma quantidade enorme de tradições, agora viram a graça em Cristo revelada. E disseram, é por ali o caminho. Agora a maldição da lei, que gera morte, não assustava mais os homens. Aquele que está contrito e arrependido de coração tinha paz, porque Cristo é a nossa paz. Só que Jesus é cuidadoso em suas palavras, porque ele sabia o tempo todo que aqueles homens tentavam surpreender ele numa falha quanto à lei. Então, ele não comete nenhuma falha, pelo contrário, ele fala de uma forma tão perfeita que tudo fica amarrado. Olha, a lei durou até João, em um sentido. Em outro sentido, ela permanece. E aí ele declara, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Assim como ele já havia dito no seu Sermão do Monte, eu não vim para revogar, mas para cumprir. A verdade é que ele é o cumprimento da lei dos profetas. Aí algum irmão lê isso aí, como assim passar um tio sequer? A lei não era em hebraico? E tem tio em hebraico? Não, irmão, isso é só a tradução nossa, tá? Para que ele não usasse aqui o nome das letras hebraicas que tinha uma perninha, parecendo um A, nosso A que tem uma perninha, que se a gente não botar a perninha fica parecendo um O. É usado aqui um tio, tá? Mas é o mesmo sentido. Só que então, qual é a nossa relação com a lei hoje? Essa é a pergunta que a gente quer responder. O que Deus requer de nós? O que Deus quer de nós, irmãos, continua sendo uma vida de amor e obediência. É assim que nós nos tornamos santos. Esse é o sentido da lei hoje. A lei moral, ela é absoluta. Ela expressa a vontade de Deus para reger a nossa vida. Essa vontade se resume em 2 preceitos básicos. Ame a Deus sobre todas as coisas, o que é impossível para quem está com o coração dividido com as riquezas. Ame o próximo como a si mesmo, o que dificilmente vai acontecer com alguém com o coração dividido pelas riquezas. Porque se aqueles que são ricos amassem o próximo, certamente não ia lhes deixar faltar nada. Mas às vezes, na maioria das vezes, amam mais a riqueza do que o próximo. Só que essa lei, a lei moral, ela se desenrola em tantos outros preceitos que devem ser observados pelos filhos de Deus, que devem governar toda a nossa vida nesse mundo. Porque é através do nosso proceder, irmãos, que nós mostramos que de fato somos filhos de Deus. Isso não é a compra da salvação, mas é a evidência de que fomos transformados. Alguém que foi transformado pelo poder de Deus, de modo nenhum, pode andar numa vida de corrupção. De modo nenhum pode amar matar as pessoas, ser um homicida. De modo nenhum pode sentir prazer na luxúria, na mentira, porque isso está claramente contrário à santidade do nosso Deus, revelada na lei moral. Mas a nossa passagem ainda traz o fechamento necessário. Apesar da expressão fariseu sugerir separação e santidade, Jesus mostra, com um exemplo da lei, como eles estavam distantes dos padrões puros de Deus. Veja, Jesus não podia deixar nada em aberto. Se ele falou que Deus conhecia o coração deles, e que na verdade o coração deles estava distante da lei, ele tinha que provar. E é isso que Jesus faz aqui. Ele vai provar. Talvez você leia esse último versículo, versículo 18, e você pense, que loucura, como é que esse versículo caiu aqui? Parece que ele está desencaixado. Jesus está falando de não dá para servir a 2 senhores, que a lei não vai passar, e daqui a pouco ele começa a falar sobre adultério, sobre aquele que divorcia da mulher, dá carta de divórcio para a mulher, repudia a mulher. O que tem a ver? Jesus agora vai dar um exemplo para mostrar o quão aqueles homens eram hipócritas. Você já deve ter ouvido a frase, e a frase se encaixa muito bem nessa situação. Acuse os seus adversários do que você faz.
Foi o que eles fizeram com Jesus. Era isso que eles faziam constantemente. Eles acusavam Jesus de ir de encontro à lei, quando na verdade Jesus era o perfeito cumpridor da lei. E eles é que estavam o tempo todo em falta com a lei, com diversos pontos. Aí a gente lê esse versículo de forma descuidada e a gente fica, rapaz, esse versículo 18 tinha que estar aqui mesmo. Será que não foi um erro que caiu aqui? Né? Mas não, irmãos, esse versículo está aí e ele está perfeitamente dentro do contexto. Jesus diz bem assim, para mostrar o como eles tinham um coração duro, como eles eram desobedientes à palavra de Deus. Ele diz assim, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. A gente precisa mergulhar no contexto para entender por que Jesus disse essas palavras. E antes de explicar precisamente o que Jesus está dizendo aqui, você deve saber que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, já havia denunciado muitas vezes como aqueles fariseus, né, membros da religião judaica, tinham uma compreensão equivocada sobre a lei. Lá no Sermão do Monte, ele trouxe uma série de exemplos, e eu quero ler apenas um deles. Mas eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa. Leiam Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus vai fazer uma série de comentários a partir do versículo 21. Eu vou ler o que está no versículos 43 a 45. Jesus diz bem assim no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito? Nos outros pontos que ele começa do mesmo jeito, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Ou vocês ouviram o que já tinha sido dito no passado? Aí Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ele está citando o que foi dito. Versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Em uma leitura também descuidada dessa passagem, você poderia pensar que quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Que talvez ele estivesse citando a lei de Moisés. Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui, vocês ouviram o que foi dito? Ele está citando qual era o ensino dos rabinos do passado acerca da lei. Os rabinos diziam bem assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Peraí, mas isso está em algum lugar da lei de Deus? Em algum lugar Deus permite que odiemos alguém, ainda que inimigos? E a resposta é óbvia, irmãos. Não. Mas isso aí era a interpretação que eles faziam da lei e que aqueles fariseus perpetuavam. Jesus cita muitos outros casos em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito? Aquele que adulterar e tudo mais, aí Jesus diz, olha, aquele que olhou com olhar impuro já adulterou, porque Deus conhece o coração. Você não só pode não matar, mas se você odiar o seu próximo, você já cometeu homicídio. Então a lei, obviamente, não ensina de maneira nenhuma a possibilidade de a gente odiar o próximo, ainda que seja um inimigo. O que na verdade diz lá em Levítico 19, 18 é o seguinte, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. É isso que Deus diz. Observe como esse acréscimo que eles fizeram era maligno. Deus disse, ame o seu próximo. Não se vingue, não busque vingança. Não guarde ira. Eu sou o Senhor. Aí aqueles homens acrescentaram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aquilo passou a ser propagado por gerações e mais gerações. Eles se sentiam no direito de odiar alguém. Em diversos casos, irmãos, eles estendiam a interpretação da lei para justificar coisas absurdas que eles queriam fazer. Para justificar
a falta que eles cometiam contra a ética santa do nosso Deus, contra a pureza do nosso Senhor. Então Jesus desfaz esse ensino maligno e ordena que todo filho de Deus ame deliberadamente. Você não só deve amar o seu próximo, como você deve orar pelos inimigos, amar os seus inimigos, interceder para que Cristo tenha misericórdia da vida deles e jamais buscar vingança. Aí alguém pergunta, por que nós devemos viver assim? Para comprar a salvação? Não. Porque aqueles que vivem assim, esses já conheceram o Senhor. Jesus disse, para que vocês demonstrem que são filhos de Deus. Isso não é ensino de abolição da lei, mas é ensino para cumpri-la verdadeiramente. E cumprir verdadeiramente significa dizer, eu preciso levar o Senhor da lei em conta na minha vida. Agora no versículo 18, Jesus traz um novo exemplo para eles. Jesus diz assim, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus diz isso porque esse era o ensino claro da lei. A lei dizia isso. Deus instituiu o casamento para durar até o fim da vida. O divórcio ele só deveria ocorrer em casos excepcionais, até hoje assim. Mais precisamente, os casos que nós apontamos é abandono, e com abandono a gente entende, por exemplo, agressão e coisas do tipo, abandono, ou adultério. De modo que aqueles que se divorciam por quaisquer motivos ilegítimos diante de Deus e contraem um novo casamento, não só está cometendo adultério, como está fazendo a outra pessoa também cometer esse adultério. Veja, Jesus está dizendo isso claramente no texto. A lei já dizia isso não era uma coisa nova. Só que aí que está o detalhe. Por que Jesus cita somente isso? Tem os seus discípulos presentes, tem publicanos e tem fariseus. Porque o ensino dos fariseus, corrente naqueles dias, né, o que era ensinado pela tradição rabínica era muito diferente. Existiam ensinos absurdos de rabinos que permitiam que o homem repudiasse. Obviamente, só podia o homem, a mulher não tinha esse direito, tá? Porque eles ainda tinham que ser machistas, né, nesse caso. Permitiam que o homem repudiasse a sua mulher e se separasse dela por praticamente qualquer motivo. Como os fariseus eram todos homens, para eles era muito fácil torcer a lei e dar essa permissão. Existia um rabino famoso, se eu não me engano era Hillel o nome dele, que defendia que se a mulher queimasse a comida do marido, se a comida viesse ligeiramente queimada, isso dava direito a ele de se separar dela e casar de novo com outra. Outro mais absurdo, esse não foi dos dias de Cristo, foi por volta do século seguinte. Outro disse que se o homem achasse na rua uma mulher que fosse mais formosa do que a dele, isso já era suficiente para lhe dar direito de divórcio, de repudiar a sua mulher e casar com a outra. Irmãos, isso é pecaminosidade extrema. É evidente que isso... A gente não precisa aprofundar na lei de Deus para ver quanto isso é absurdo e contrário à santidade do nosso Deus, que criou o casamento para ser até o fim. Ele mesmo disse, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse ensino, quando Jesus diz isso, eles sabiam que era o que Jesus estava dizendo. As tradições de vocês são malignas, vocês não amam a lei de Deus. São vocês que estão contrários à lei de Deus. Esse ensino de Jesus era muito claro para eles. Quando Jesus cita a lei, ele está diretamente dizendo para aqueles homens, vocês não respeitam a lei. Todo mundo sabe aqui qual é a interpretação de vocês. E a interpretação não é porque vocês amam a Deus, é porque vocês amam o próprio ventre. Então a lei é objetiva. Jesus não deixa no campo da subjetividade. Ele vai lá e ainda aponta. Esse é uma das coisas. Jesus já tinha apontado outras tantas. Esse era só mais um ponto de tantos outros que provavam como aqueles homens, ainda que religiosos, ainda que carregassem o status de pureza social,
mas eles na verdade carregavam era impureza diante de Deus. Eu comecei fazendo algumas perguntas sobre a lei de Deus. E agora é o momento de respondê-las à luz do que vimos na palavra de Deus. Perguntei, para que serve a lei de Deus? No passado, ela revelou a vontade de Deus em salvar o povo por meio de um cordeiro perfeito. No passado, ela distinguiu o seu povo das demais nações. Hoje, ela nos ensina a viver debaixo da pureza e da santidade de Deus. E a sua vontade nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. A lei tem prazo de validade? A lei cerimonial, irmãos, ela tinha um objetivo. Nós vimos que a lei é dividida em 3 partes. A cerimonial, ela tinha um objetivo que foi cumprido em Cristo. Então Jesus é o cumprimento da lei cerimonial. Ele é o cordeiro, não tem outro cordeiro. Então, num sentido, ela se encerra, mas no outro ela está permanente. Porque Jesus, com o seu sacrifício, continua salvando até hoje. Mas no sentido daquela prática de sacrifícios, isso foi abolido. E Paulo escreve que Jesus, na cruz, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, isto é, a lei cerimonial. Ele aboliu na sua carne. A lei civil era para uma nação de Israel. Mas nós vimos que Deus transcendeu isso na nova aliança. Sua salvação, ela deve chegar no mundo inteiro, para todos os povos, línguas, raças e nações. Já a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, é o espelho da justiça de Deus. Essa não muda, nem se acaba, não tem como mudar. Porque ela emana da santidade de Deus. Não tem como Deus um dia dizer, não, o divórcio não... o adultério não é mais pecado. Continuará sendo errado para sempre. O homicídio não é mais um erro. Mentir agora está liberado. Evidentemente que isso é um espelho da santidade pura de Deus, que se desdobram, na verdade, em muito mais que 10 mandamentos. Mas nós perguntamos também, o que Deus queria ao dar leis para o seu povo? Ele queria e ainda quer, irmãos, distinguir o seu povo restaurado do resto do mundo. Não mais o seu povo quanto uma nação. Na verdade, até quanto uma nação celestial. Mas ele nos distingue do mundo e o seu padrão de santificação é a lei. É assim que ele nos separa e nos aproxima dele. Perguntei também, a lei é só para o seu povo? A resposta é óbvia, não. Porque Deus criou todas as coisas. Nós vimos hoje pela manhã como Deus estabeleceu leis fixas para o universo. A lei moral, ela é para todos os homens. O que é certo e errado não é relativo. Não é certo e errado para alguns. Porque o que é certo e errado, né? Essa noção emana da pureza de Deus. O que fere a santidade de Deus é errado. O que está de acordo com a santidade de Deus é certo. O apóstolo Paulo, inclusive, relata isso em Romanos 2. Ele diz que Deus imprimiu a sua lei na mente de todos os homens, até daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ler a lei escrita. De modo que suas consciências os acusam quando elas estão no erro. Então a lei moral é permanente, está também gravada no coração de todo homem. A outra pergunta foi, Deus muda de vontade? Nosso Deus é perfeito, não muda jamais, não tem como. Não. Por isso, também nós podemos crer e confiar nele. E saber que ele tem os melhores caminhos. Para encerrar, irmãos, você deve ter 2 verdades. É o que há de mais importante sobre a lei de Deus. Você deve levar essas 2 verdades na sua mente. Primeiro, Deus se agrada de servos obedientes, que buscam pureza e santidade ao cumprir os mandamentos do Senhor, ao viver nesse mundo caído, numa disposição que é contrária ao mundo, numa disposição que é santa e pura. É isso que Deus requer de nós dia a dia. Segundo, e jamais esqueça disso, o rigor da lei exige perfeição. E você já deve ter percebido, nessa altura do campeonato, que a gente está muito distante da perfeição. A gente não tem como atingir esse padrão aqui nesse mundo.
Quando lemos sobre tudo que Deus requer de nós percebemos que somos muito fracos. Mas jamais se esqueça, esse rigor de perfeição, ele já foi pago e cabalmente cumprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus pela fé, recebe os méritos do cumprimento da lei, porque Cristo cumpriu. Não porque você ou eu vivemos perfeitamente, porque é impossível isso. Mas porque Jesus, o Cordeiro de Deus, fez isso no nosso lugar. Porque fomos amados de tal maneira que tudo foi pago sem nenhuma falta sequer. Todas as vezes que você se perguntar, como salmista, se pergunta: o que farei eu depois de receber uma bênção tão grande da parte de Deus? O que farei? Lembre-se que a resposta é: viverei em santidade por gratidão e para a glória do meu Salvador. Essa é a resposta. Amém. Nos colocar.